Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Viu só? Viu o que fez a Roma? Ribeiro Neto, satisfação em rever o amigo aqui. Tamo junto. Colega de 2 prefixos. É verdade. Não, de 3. É verdade. TV Guaíba. O Recto me conhecia com cabelo, isso é uma grande vontade. Sim, bem cabeludo. Sorte a tua que os anos não te tiraram os cabelos. Ainda. Entendeu? Nunca se sabe. Tira mais, não tira mais. Professor, Tudo bem, gente? Beleza? Tá animado já. Ele veio com Eu toda já a corda. avisei antes que eu falo demais. Eu tô com 40 dias aqui, ó. Ele veio com toda a corda. Olha aqui, professor Hélio Cafo. Que Roma fez o crime. Que maravilha, né? O O futebol, que é o futebol? o futebol é Vladimir Chielli, boa noite, boa noite. fascinante. Já vou dar boa noite exatamente assim por que daí isso. já rola a bola. Pronto. Quer dizer, e não é que a Roma fez 3-0 Atropelou o Barcelona. Eu vi essa no camiseta que eu Kiev. comprei em Roma. Olha, viu? Entendeu? E vi em homenagem ao Alisson. É 3-0 no Barcelona. No Barcelona, com todas as suas estrelas, num jogo pela Champions. Olha aí, nós não estamos falando assim de um joguinho, de um amistoso. Ah. Então, é essas coisas que engrandecem o futebol, sabe? E deu uma pose para a Juventus, né, para amanhã, que é um negócio, cara. Até vamos acreditar, né? Mas acontece só de vez em quando, viu, professor? mas 3-0. Só de vez em quando. Eu Aí acho tem que- uma diferença, né? O Real Madrid fez 3-0 fora de É, casa. e claro, e tem claro mais sim. que isso, né? Eu acho que tem muito a ver com a atitude. Nós tivemos um Grenal aqui, agora há pouco tempo, e é óbvio que nesse momento o time do Grêmio é muito superior ao time mas do ali- Internacional. mas aqui, Mas peraí, Professor, o Internacional foi... esse peraí, jogo do Ribeiro, Internacional contra o Internacional Grêmio, foi o escalado. Grêmio foi passear na praia de sunga. Não é verdade. Pera aí, pouquinho. Não é Assistiu verdade. muito a jogar. Não é verdade. Não. Não é verdade. O Internacional escalou um meio-campo para O Inter deixar... jogou a Copa do Mundo, professor. Sim, mas Justamente. E o Grêmio foi jogar pelada no Praiano. Tá confirmando o que o professor está dizendo? Então... O Inter tinha que jogar uma Copa do Mundo. O Grêmio exatamente. Que a atitude emparelha o jogo. A atitude no futebol, ela é decisiva. Mas ela é pontual. não. Mas o Grêmio terminou. Entendeu? Não vá o Terminou senhor... tomando sufoco. Rec, não vá o professor Hélio Kaufmann chegar aqui, na frente das câmeras, e dizer pro torcedor do Inter, olha, este Inter do Grenal é o Inter que tem que jogar o Campeonato Brasileiro. Óbvio Mas que não não. vai. Mas ninguém isso é disse pontual, é Mas um eu não jogo. disse- mas eu Num nu- jogo tu joga mas uma eu Copa. nunca disse Num isso. campeonato de que é uma maratona, não. Agora, professor... Mas eu nunca disse Não, o senhor isso. está falando em atitude. Vladimir já Quero vai ver entrar na bola. conversa. O Vladimir Aí já vai tem entrar que na arrumar jogador. Não, nós vamos entrar depois do nosso amigo. O Vladimir que é. Eu já falei pra tu me cortar, porque eu tô demais. Tá tranquilo. Mas olha aqui, ó. O Inter ali passou a impressão que aquele era o esquema que deveria vigorar. Se conseguisse repetir desempenho, ok, aquele esquema pode vigorar. Mas como vai repetir desempenho sempre como jogou? Já jogou contra o melhor time do Brasil, quiçá da América, porque agora vai ter que confirmar, tem que estar sempre confirmando no futebol. Segundo do mundo. Segundo do mundo, pode ser. Segundo mundo já é piada, mas tudo bem. Então, segundo Só do para mundo. não passar batido. Tá bem, mas tinha que passar pelo Pachuca. Segundo do mundo, tá. Segundo do mundo. Tá, viu, Kelly? Aí é o seguinte... Contra fatos, não argumentos. O problema é repetir desempenho. Pode até repetir o esquema. Olha, não tem de problema. fatos e argumentos, hoje em dia, não dá pra dizer mais isso, viu? O Mas que eu deixa- tenho ouvido aí, meu Deus, não posso tudo é deixar interpretação. passar E eu essa não bola vou aqui. falar em política hoje. Não vou deixar passar picando essa bola sem dar um chute na frente da goleira, né? Esse fato do Barcelona hoje ter levado 3-0... 3-0, do fora o Roma, baile, pelo que eu ouvi no rádio. E não obstante o fato de Tava fazendo que... imposto de renda, não pude ver o jogo. E não obstante Muito, né? Não, Só o demorou começo. bastante, né? Provavelmente toda tarde só para começar a declaração. Não. Comecei ontem à tarde, terminei hoje à Tá tarde. bom. Só, muita e- coisa, né? Virou a noite fazendo a lista de bens. penduricalhozinho, encheção de saco. Não, é mesmo. que a lista de bens é enorme. Não, sim. Nós estamos falando do... Bens perecíveis. Mas aí É ele um usa o homem, Excel. à frente do seu tempo. Diga, Vladimir Ele usa o Kelly. Excel para isso, né? É. Tá tudo Não, listado. a minha contadora que faz mesmo, para não dar rolo. Mas veja bem como são as coisas, né? A história, ela deve ser observada para que não se repitam os erros do futuro, né? Usando o passado. O Barcelona cometeu hoje o mesmo equívoco de 12 anos atrás. Entrou de salto alto
e levou uma chinelada. É impressionante como a história se repete. E não aprendeu o episódio que aconteceu no passado. Mas e outra coisa, isso também... Mas eu acho que ele tem razão. Isso também valoriza... Sinceramente, eu Mas acho... contra o Inter eles jogaram bola, professor. Não, eu Eles quero entraram de dizer... salto alto. Não, entraram sim. Houve um jogo antes, o jogo da 4-0. semifinal. 4-1 em sobre o América. Em que eles 4-0. tocaram 4-0. 4 no América do México, que era um bom time. E o Internacional. Foi um vareio. E o Internacional suou sangue para passar pelo ralo ali, alguma coisa do gênero. Então, Pato e Luiz Adriano. é óbvio que o Barcelona entrou confiante, como qualquer time De salto alto. da Europa, como o Real Madrid entrou passeando contra o Grêmio e foi um jogo constrangedor. Entende? Aí- Em que, Ah, mas aí em há que um o Grêmio tom não de deu um passividade. chute a eu quero gol. dizer o seguinte. Aí há um tom de passividade. Eu não engulo o que aconteceu lá na final do Mundial. Para mim, o Grêmio pode estar, tô aí, parabéns ao Grêmio, baita de um time, é candidato, ganhou... Tu vai dar pau no Grêmio? Não é. O Grêmio perdeu de 1 a 0 Não. só. Era pra ter 1 a 0 tomado porque o 5. Real passeou. Não é. Tá o bem. Grêmio assistiu passivamente o Real Madrid entrou pra jogar. não assistiu. E o Real não tem time para isso. Tá? Não. É muito melhor, tem o Cristiano Esse- Ronaldo, tá tudo bem. Agora, o que aconteceu lá na final, aqui, ó, eu não engulo. O Grêmio, tá? Não foi o Grêmio. Foi. Não foi. Foi. Aqui, não. O problema é Grêmio que ele não fez tava do falta. outro lado. O professor, o Grêmio nem falta fez. O Grêmio não faz o Grêmio quis ser falta. elegante. Mas o Grêmio não faz Mas falta. tem que fazer, Mas Fez o Jeromel há 1 minuto. Mas O o Renato segundo mudou ponto- o Grêmio. O Renato mudou o Roger. O Roger e o Renato na sua continuação. É isso aí. O Grêmio hoje joga diferente, por exemplo, do Grêmio do Filipão. O Grêmio joga muito mais macio. Eu vou lhe dizer uma coisa que é mais grave ainda. Grave não é o termo correto, mas vou sublinhar o que o senhor está dizendo. Ótimo. O Grêmio, na sua história, nunca jogou como está jogando. É verdade. É Nunca. verdade. A escola do Grêmio, Era em bem diferente. toda a sua Isso. história, não é desse futebol tocado. O Grêmio jamais jogou assim. Então, veja não, o que... Grêmio é vencedor, me vamos dizer diz, assim. Rec, me Eu dá vou um dizer. exemplo. Vou tem. dizer Primeiro, várias Tem o vezes. Grêmio Não, show não. do Otacílio. Primeiro, O deixa eu O continuar. Grêmio vencedor Deixa eu nunca... concluir. Tem razão, Ribeiro. O Grêmio vencedor... O Grêmio de 77 jogava por música, o Grêmio Não, campeão mas do não, mundo não, jogava não, por não, música, não, o Grêmio show jogava por música. Mas isso é uma coisa. Eu tô Não. falando de estilo de jogo. Não, O estilo de jogo é do Rocha. É do Mas Agora, ninguém disse é que do não é Roger. do Incremento é do Roger. Renato. Mas, O estilo do jogo é do ninguém Grêmio. disse. Olha aqui, ó, são duas coisas. Tu insinuar que talvez os méritos não sejam todos do Roger. Não, todos não. Ou que Não, todos o não. ex-presidente Eu do quero um Internacional, pouquinho pro nervosinho, não é o mais perfeito dirigente da história. Ele pula que sobe em cima da mesa. como nervoso. Tá, sim, impressionante. mas Essas duas coisas, ele sobe em cima, fica sou de um cara pé. justo. Ele fica de pé em Sou cima cara da justo. mesa. O Inter, mesmo? o Inter era uma zona, o Miranda organizou. eu reconheço Organizou o Miranda. tudo. Deixa eu Organizou complementar O e Roger concluir. deu Viu, cara de time pro Grêmio. Isso. Deixa eu complementar e Só que é um concluir. time que Sabe joga que o A Roger questão fez? do- Sabe o que o Roger Deixa eu fez? concluir a questão que eu levantei antes dos Aí 3 a fez 0. Salto Eu alto. comecei Tá. com a primeira. Salto alto. Isso. Isto valoriza sobremaneira o jogo entre Grêmio e Real Madrid, porque o Real Madrid nunca, na temporada inteira, jogou da forma intensa e com a marcação que fez naquele jogo em Abu Dhabi, em dezembro. Nunca, no ano inteiro. Isso mostrou o quê? Um respeito absoluto do Real Madrid pelo Grêmio, tanto que entrou marcando daquela forma. Mas eu vou concordar E um terceiro pouco com ponto. o Ribeiro. O Grêmio foi constrangedor. Foi Não. constrangedor. O Grêmio não- O Grêmio não, foi não, Grêmio, não, não jogou nada. O Grêmio Peraí. entrou. Não o Grêmio entrou com uma deixaram o festa. Grêmio jogar. Não Grêmio entrou, o Grêmio jogou, professor. não jogou nada porque não Então, eu deixaram vou o aqui, Grêmio ó. jogar. Aliás, como eu falo as verdades, que aliás eu quero aproveitar, né, para divulgar aqui, se você me permitir. Sim, teu né? blog, claro. Eu não sei se é blog, diz que é a palavra dinossáurica. Blog é coisa antiga, Não né? tem importância. Canal de transmissão. É uma plataforma digital É que está na sua timeline, que está no seu feed, entendeu? As Verdades da Bola com o Ribeiro Neto. Siga
curta e compartilhe. É isso aí. Dito isso, eu quero E falar o anuncie seguinte... também, pronto. Também, né? Porque, né? Enfim, só deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Grêmio foi pro jogo contra o Real Madrid de fraque e cartola. Foi para um evento onde se serve champanhe francês. E era para ter entrado como farrapo. Como para brigar pelo prato Não de ia comida. adiantar, não. Entendeu? Não tem time. O Grêmio entrou passeando. Mas tem E que aí, trocar os viu aquele jogadores. time do Real Madrid e aí passivamente foi Mas tem batido. que jogar. Essa é a Ribeiro verdade. Neto. Não, Essa não é a é, verdade. não. Nós tivemos Não é problemas. verdade, não. Nós tivemos problemas sérios com o meio de campo naquela O formação. Grêmio foi manietado e não tem jogadores para fazer um futebol guerreiro. Não tem. O Grêmio não tem jogadores com esse time titular que hoje está em campo. Este time que vai encantar. Mas é o mesmo, mais não tinha o ainda. Arthur. Não, mas o Arthur faz o time jogar. O Arthur Mas e não o vai Maicon. dizer que o Arthur é guerreiro. Mas veja bem, o Arthur e o Maicon, que entrou aos 38 minutos do segundo tempo lá com o jogo com o Real Madrid, o time do Grêmio mudou sua configuração. O Real Madrid Mudou. cansou também. Não, Mas tem que ter então- mais. Mas um pouco O Grêmio- que ele tem razão. A única Mas, chance claro, do Grêmio o foi a Grêmio- falta do Edilson no início do jogo. O Grêmio, quando teve Wallace e Maicon, teve Combinação perfeita. um bom começo de jogada. Mas Quando Michael te- e Arthur? não foi testado ainda. Não, ainda Não. Não, ainda não. Eu Mas tenho mas dito o seguinte, mas tá bem. é uma coisa... Michel e Maicon, Michel e Arthur, essas duplas funcionam muito Isso, bem no Grêmio. mas depende do adversário. Nós tínhamos uma dupla, Vamos ver agora contra o Cruzeiro Jailson e sábado. Michel, que nunca jogaram juntos. E mais do que isso, eles não têm características de organização de jogo. Mas eles têm não uma tem. coisa que Michael e Arthur não têm, que é velocidade da recomposição. E Mas aí, não quando adianta tu jogar ter- contra Cruzeiro, Ribeiro Neto, não contra adianta ter Palmeiras, recomposição eu quero se saber tu não tem o se toque Michael e Arthur vai refinado. dar certo. Não adianta ter a recomposição se tu não tem o toque subsequente. Foi o que faltou no Grêmio, porque o Ramiro ficou perdido. O Ramiro ficou jogando sozinho em todos os lados. Não, tá, mas eu já estou falando agora da projeção. Sim, mas o Luan ficou também sozinho. Mas aqui, ó. Agora nós temos o quê? Nós temos um meio de campo orquestrado do Grêmio com Arthur e Maicon, grandes tocadores de bola, onde o erro é praticamente zero. Isso faz com que o Luan possa ter condições de jogar com muito mais tranquilidade. Aliás, eu recomendaria ao Luan que voltasse, né, para o planeta Terra. Mesmo Como assim, voltar? ele já joga desse jeito, imagina voltando. O Luan é um dos O Luan melhores. tá mal. Não, mas não é. Mas o Luan parece que tá na Lua, né? Mas ele sempre perdeu vai 3 aparecer. gols na cara do goleiro e eu não vou. Por que eu tenho que mascarar isso? Quando isso? Agora nas finais. Ele não jogou Mas nada nas precisou finais. fazer mais? É. O Grêmio Fez um fez gol lá, Aí o Grêmio fez um entrou gol no pra final do administrar jogo um lá placar. da Arena, porque o Arthur fez a única jogada que o Arthur fez boa naquele jogo, né? Conseguiu fazer gol. Agora o Luan não foi bem, não. E ele é um baita jogador. Agora, é um jogador que tem mas que tu estar ainda sempre tá no pé do botado. Não, ele tem que estar sempre com o dedinho na tomada. Ah. O Arthur, só- o Luan só tem que estar precisa- sempre assim, ó. Eu só Ó, queria vai, fazer Luan, uma vai, questão. Luan. Tu precisa desse jogador num momento decisivo. Entrar num resultado de 4-0 para administrar, como foi os 3-0 do Beira-Rio, é claro que o time vai naturalmente se acomodar buscando administrar o resultado. Além do fato. E o jogador perde um pouco aquela concentração de ter que, como se fosse um prato de comida, acertar todos os lances. Porque ele tem 4-0 no placar. Eu acho que o Por Grêmio é sinal, candidatíssimo que ao coisa título brasileiro. estranha, né, Ré? Candidatíssimo Foi a o primeiro Libertadores e ao jogo- Mundial de novo. Não vamos poder enfrentar Não o sei. Barcelona. Libertadores tá mais O difícil único esse ano. problema é que O Barcelona tá fora. no jogo com o Brasil, o Grêmio jogou 4 jogos decisivos este ano. O jogo com o Brasil foi o primeiro jogo em que a expulsão foi no segundo tempo. Os outros 3 foram no Tá, mas primeiro assim, tempo. ó, eu tenho ouvido isso aí. Não, que não, o Grêmio também. tem sido privilegiado Não. pro jogador, jogou contra o Independente, os dois jogos. Não, Ribeiro. teve, Eu jogador só. expulso. A minha Contra o curiosidade. Brasil também. Não, a Mas minha, isso é um mérito do Grêmio. Mas isso é mas uma o Grêmio boa- tem um time que sofre muita falta. Isso é a conspiração minha internacional? curiosidade. Não é o mérito do estilo de jogo do Grêmio. A minha curiosidade, sou curioso, era ver se essa mesma declaração. uma grita. Essa mesma declaração, mas vem cá, tá dizendo que é uma conspiração internacional, seria igual se fosse o contrário. Luiz Carlos Reck da vida já ia. Se por acaso, no primeiro tempo do jogo com o Independiente, lá e aqui, um jogador do Grêmio fosse expulso.
Se no primeiro tempo do jogo... Mas todas as expulsões foram corretas, Mas eu não estou dizendo que não Todas foram. Só que toda vez que tem uma expulsão correta contra o Grêmio, é um complô, é um movimento organizado internacional, é um complô. Você acha que é uma teoria da conspiração? Não, eu acho que, que tem expulsão por um lado e expulsão por outro. Só isso. Eu acho que o que não pode é ter, como teve domingo passado, segunda-feira da semana passada, aqui nesse lugar, um dirigente do Grêmio, um funcionário do Grêmio, dizendo que escalar o Voaden, que acabou de ganhar o título de melhor juiz do campeonato, é contra o Grêmio. Antes. Mas isso aí é mais bem que andar pra frente, professor. Mas aí tem um fato. Pois é. É que o Grêmio se apega muito à estatística do Voaden. Não, é que o Grêmio ou ganha, ou empata, ou é roubado. Só isso. Mas o Inter, e eu acho que está na hora de acabar com isso. O ganho faz DVD, então é a mesma coisa. A reclamação pela arbitragem é a mesma coisa. Não é eu verdade. não vou me meter nessa história de... Não, isso aí tá. Eu vou. Tá todo mundo afiado. Nós estamos vivendo Agora, uma fase... o Grêmio permanentemente foi prejudicado ao longo dos tempos pelo Carlos Simon, depois 7 finais. O Simon apitou, ganhou 7. Meu amigo, mas porque prejudicou o Grêmio. Mas não foi por causa da arbitragem. O Grêmio... Ganhou apesar da arbitragem. Eu vou dizer, além de... É tão fácil. Se ele perde é por causa da arbitragem. Desculpe, Ribeiro. Mas se ele perde é por causa da arbitragem. Se nós ganhamos se ele ganha, é apesar da arbitragem. Mas eu vou dizer uma coisa... a arbitragem é sempre contra. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando o Grêmio começou a esquecer isso aí, essa teoria das conspirações... Começou a ganhar. Esse time, ele começou a ganhar. Exatamente. Quando o Grêmio começou a esquecer, porque o Grêmio passou 15 anos tendo esse mesmo Mas o Grêmio se queixava quando ganhava. 15 anos de férias. Né? Passando 15 anos de férias. Nós estamos vivendo, o Rex, Mateu, aqui, ó. Tá. Nós estamos vivendo a era da self-way of life. É isso. As pessoas são vaidosas demais. Entendeu? Hoje em dia, se tu for nas redes sociais, as pessoas têm que se mostrar como é que elas... Tudo que elas conquistam, tudo que elas fazem, se ela viajou para um lugar... Mas eu quero me exibir como campeão. Mas as pessoas sempre foram assim. Não. Mas agora... Só tem um veículo. Agora tu tem um veículo. Mas o veículo faz toda a diferença. Não, mas agora é mais fácil de se expor ao ridículo. As pessoas continuam querendo se exibir. São carentes demais. Mas você sempre foram. Então, o self-way of life, entendeu? Também existe no futebol. Entendeu? Claro que é. Então, tu pode ver. Eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei muito preocupado no primeiro tempo de Grêmio Brasil de Pelotas aqui na Arena. Quando o cruzamento da esquerda veio e o Jael foi dar de taquito. Lembra? Foi dar de letra. Mas ele deu de letra. Aí eu falei o seguinte, esse é o problema do mundo de hoje. O Jael, que é um cara... Jogar, hein? Qual é o problema? O Jael tem que fazer arroz com feijão. Ele deu 3 assistências no jogo. Tá bem, mas ele tem que fazer arroz com feijão. E uma de taquinho. Mas não tem que fazer taquinho, ele não é dele. Mas ele fez e deu certo. É porque ele já tá se achando. Ótimo. Não tem que se achar. Enquanto ele fizer 3 gols por partida... Self-way of life. Self-way of life. É isso aí. É o mundo de hoje, escancarado na sua timeline. Eu tô com o que é. Eu achei. Ele fez, deu certo. Não, porque ele é muito bom. Porque fazendo. Ele é um bom jogador. Claro. Ele é um bom jogador. E tu és testemunha que teve um amigo teu que quando todo mundo debochava do Jael... Não, mas tu assististe. Tu sabias que eu fui o o teu único... amigo propondo trocar o Jael pelo Roger. Sim. Aqui, ao vivo. Aqui. E eu sabe o que diziam na época? Que o Inter tinha 2 centroavantes e o Grêmio não tinha nenhum. Que era pra agredir mesmo o Jael. E aí eu virava bicho. Eu acreditava no Jael. Eu acreditava. E aí alguém propôs essa troca. Eu acredito. Isso é se comprometer. Mas é que futebol é momento também. Bom, de qualquer forma... Então vamos ser bem honestos. Nem o Renato acreditava tanto no Jael. Tanto que botou o Cícero. Não, além de botar o Cícero na frente da fila, mandou vir o brocador. Isso. Aliás, o porque nós temos umas competições grandes pela frente. Agora dá pra dizer isso. Mas na época... Na época também nós tínhamos. O Cícero era o titular, o Jael só entrou porque o Luan se machucou. O Jael tem sido titular, mesmo com todas as contestações da torcida lá atrás, há muitos jogos. O Renato acreditou sempre nele. Não, mas aí o professor tem razão. O Cícero era titular,
Aí o Luan se lesionou, vem o Cícero para trás Mas e entra porque o Jael e dá certo. Não, o Cícero é titular quando o Jael volta de lesão. O Renato disse que ele não era teimoso numa entrevista. Deu um xixi em todo mundo. Imagina, Ele o ia Jael botar o ficava Cícero. no banco. Sim, voltando de lesão. Imagina. Até pegar o ritmo do jogo. Depois da entrevista, ele botou o Jael. Foi contra o Juventude em Caxias do Sul. Ele só botou o Jael quando o Luan se machucou. É. Mas eu queria falar de um outro assunto, Rec. Fale, professor, fale. Anteontem, eu assisti a decisão de Palmeiras e Corinthians. Mas o senhor não viu o e jogo ali- do Grêmio contra o E Brasil de Pelotas? aquilo é isso? uma tristeza, tu veres um estádio com uma torcida só. É uma coisa Mas assim... eles se matam. Mas justamente... Imagina Aí- o que ia acontecer aí com que eu- toda a celeuma. Aí que eu quero Ia chegar. dar morte. Aí que eu quero chegar. De que se foi obrigado a fazer isso, porque, como diz o Ribeiro, eles se matam, Bateria. e assim, então tu tem um estádio com uma torcida só, tu tem o campeonato mais rico do Brasil, dos estaduais, e que burramente, não colocou o árbitro de vídeo na decisão, que teria resolvido a polêmica, não teria havido a polêmica se houvesse o árbitro de vídeo, botou aquele Que coitado... não querem pagar, né? Não querem pagar aí. Botou brabo. aquele coitado Gastam apitando. uma fortuna, Impressionante. um monte de bobagem e não querem pagar. O árbitro perdido, completamente Ele é nervoso. perdido. E o pior de tudo, quem fez ele mudar de opinião estava atrás dele. Mas não foi pênalti mesmo. Mas não é No essa... final das contas acertou, não é foi essa a pênalti. questão, Ribeiro. Mas não é foi essa- pênalti, Mas, Ribeiro, não professor. é... Quer dizer que é a inversão da ordem das coisas. Não Só um é pouquinho. isso, Mas Ribeiro. peraí, tu aceita então que... Vamos pegar o jogo aqui do Beira-Rio que aconteceu. O Barcos jogava no Palmeiras, lembra? Se vê gol com a mão. Levantamento pra área, o Barcos, pá, com a mão, gol. Né? Lembra até que a nossa colega Tainá Espinosa ficou num rolo, porque ela estava na transmissão da televisão. E aí, eu disse que dito foi que com a mão. ela que avisou, que a TV estava dando que foi com a mão, enfim. Bom, um rolo danado. Tchê, aí não me importa o meio, eu quero a justiça. Mas eu não Se tô falando for- disso. Se o gol, se não houve pênalti, não importa se teve. Mas eu não estou falando disso, externo, Ribeiro. não tem que dar Mas eu não certo. estou falando disso, Ribeiro. Eu estou tentando dizer... Acho que eu me atropelei. Então. Só um pouco. Eu estou tentando dizer que se quem trouxe a informação para o árbitro fosse um daqueles auxiliares, acessórios, sei lá como é o nome, daquele que fica do lado da goleira, ele teria a visão exatamente oposta ao árbitro, que estava atrás do jogador, do Dudu, que foi que o Ralf... Qual foi a última vez que Peraí. o senhor viu um dos árbitros auxiliares agir? Não é isso, Ribeiro. Não, mas não fazem nada, isso lá é figuração. O que eu quero dizer é que não pode o árbitro que está Pior posicionado. melhor posicionado do que o quarto árbitro, Sim. que está atrás do árbitro Mas e o mais quarto- longe. Então, ou ele recebeu a informação O quarto árbitro tem da a TV. possibilidade de receber a informação do lado da televisão. Isso aí. E passou essa informação pelo não comunicador. pela Não deu regra. tempo. Não pela Claro regra. que dá. Não Não, pela mas Deus, regra. um rolo danado. A regra não. Pela regra, não. Pela regra, ele não Mas isso pode acontece receber na informação. Logo em seguida ele age. Acho que nem Não, deu não, tempo não, da não, televisão. Não, e demorou. ele age com uma convicção. Demorou dois Demorou minutos. para ele mudar. Confirmação demorou. Mas ele vai ao encontro do árbitro logo. Isso. Com uma certeza. Mas levou 2 minutos. Sim. É tempo. É o tempo do quarto árbitro receber a informação de fora e passar. Eu tenho a convicção sou de pela que não justiça. foi. Eu sou pela Porque justiça. o Maurício tá Que os auxiliando fins não aqui. justificam todos os meios, né? O quinto árbitro fala com o quarto árbitro que vai falar com o juiz. Então, Então, o quinto árbitro vira É. o monitor também, beleza. E aí, qual é o problema? não. Todo o problema. É que às vezes Todo vale, o às vezes problema. não vale. Todo o problema. É que a prova tem que ser lícita. Exatamente, Esse é o exatamente. Se coloque É. o árbitro de vídeo e isso acabou. Isso aí entrou o Data Vênia. Mas ele Aí- tem razão? Ele tem razão? Faça o procedimento criterioso anteriormente, né? Estabeleça Claro. regras, critérios. Claro. E aí é perfeito. Agora, essas questões, embora a gente tenha o nosso senso de justiça satisfeito, porque não foi pênalti,
A informação veio de fora, então veio de um descritério, não havia esse critério. O Maurício ele não veio participar do programa aqui, mas ele fica dando palpitaco aqui no meu Sim. ouvido, né? Sim. Agora, um homem falando no meu ouvido o tempo inteiro é só que Não me tem falta problema, fim de carreira tu dele. pode gostar, isso E tá falar bem. no ouvido é carinho. complicado. O importante é ser feliz, É, né? isso aí agora tá. Isso. Tá, tudo certo. Mas aí ele tá me lembrando aqui que o Corinthians foi contra o árbitro de vídeo. Sim. Pois é. E não vamos ter campeonato brasileiro O porque Corinthians não metade... precisa. Quando vê, ele já não aparece precisa. o árbitro de vídeo. Mas Corinthians tem árbitro extra. Tem. metade dos clubes brasileiros abdicaram do árbitro árbitro de de vídeo no campeonato. Agora, o professor nunca mais lembrou de uma frase que eu fiz histórica, que até o Paulo Santana referia sempre. Algumas vezes me dava o crédito, outras suprimia o crédito. Se, Bom, mas tá tudo se certo. às vezes deu crédito, tu já tá no lucro. É porque eu dei um xixi nele quando eu disse, pô, essa frase é minha, né? Aí ele deu o crédito. Que o Corinthians e o Flamengo têm arbitragem própria. Mas é só quando precisa, professor, não fica nervoso. Essa É de vez em quando. Isso. Quando precisa, decisão do Campeonato Paulista. Arbitragem própria. Tu acha que o Boca tem arbitragem própria? Também tem. Porque esse afanou o Corinthians. Não, esse é o único clube que eu vi afanar o Corinthians. E dentro de casa. E dentro e lá Fica no- bonito. lá do O Corinthians. Grêmio É. afanou o Flamengo dentro do Maracanã, pelo amor de Deus. Eu acho isso aí uma paranoia inimaginável, mas não quero entrar nessa polêmica de novo, Mas tem porque eu disso. acho que tem uma outra questão que eu comecei a falar sobre a questão da torcida O senhor única. tem uma frase melhor que essa minha. Obrigado. Mas que- eu preferia Não, mas eu vou lhe passar já concluir. direto. Que quando o Corinthians caiu, o impacto dessa minha frase diminuiu. Não, foi... Caiu para a segunda divisão, Ele aí tem eu arbitra- entreguei os tacos. Ele, Aí não, entreguei. mas é que o árbitro se distraiu. Deve ter sido isso. Foi uma distração. do Não, eu árbitro. acho que eles E brigaram. caiu aqui com o Grêmio É em que Porto eles, Alegre. eles brigaram entre eles, Isso, entendeu? deve ter E aí sido nessa isso. confusão, Ah, é. ele Aí não- deu no problema. Mas, Rashid, mas o que me preocupa é o seguinte: por que torcida única? O Ribeiro disse bem, porque eles se matam. É. Porque nós estamos vivendo tempos terríveis em termos Eu de sei onde é que o violência. senhor vai chegar e eu vou discordar um pouco disso. Não aí. tem problema nenhum, a gente pode discordar. Então eu acho Já que, tô entrando na sua que mente. nesses tempos a nossa responsabilidade aumenta. Ah, bom. Eu ia falar da torcida mista. Não, Eu não sei se Vou vai falar, resistir. eu não A sei de quem é. resposta- O senhor que é um letrado, né, vai saber de quem é essa frase, porque eu não sei. Nós somos responsáveis pelo que fazemos, mas também somos responsáveis pelo que não fazemos. eu acho que certamente. Mas então me preocupa muito falta eu ter que assumir que algum filho numa, que não é meu. que numa O época resultado dessa, se dá por ação e por omissão que também. numa época O cara que dessas, depois de 30 anos recebe, o cara diz, eu sou teu filho. que numa Deu época 30 anos que depois. numa época DNA. dessas, numa época dessas, em que as Ratinho. coisas, os sentimentos, as coisas estão tão exacerbadas. Exacerbadas. Eu acho que os grandes clubes, como o Grêmio, como o Internacional, eles têm uma responsabilidade maior. Porque hoje em dia, o presidente do Grêmio, o presidente do Internacional, uma palavra deles, às vezes tem mais peso que uma palavra do governador do Estado, em termos De de reação comportamento, imediata, de reação comportamento. imediata. É. Por que eu estou falando isso? Porque e o REC é testemunha que ninguém é mais fã do presidente Romildo Bolzan do que eu. Ninguém o elogia mais do que eu. Pode elogiar tanto quanto. Elogiei publicamente também quando o Grêmio escolheu o Duda Kreff para ser seu vice-presidente de futebol. Por quê? Porque são desportistas, são pessoas que têm uma atitude cavalheiresca na derrota, na vitória. Mas tu Enfim, sabe, o senhor e sabe, tudo isso, que futebol é traiçoeiro. Pois é, tudo isso Porque para é o seguinte, não é só uma parte. Hoje, o senhor está elogiando o presidente Bolzan, mas pode não ser sempre. Não. Eu Entende? acho que sempre conceitos será. definitivos são muito perigosos, porque eu Não. conheço um dirigente Mas é do uma questão de Internacional conduta aí, que era né? tido como Deus, e aí por vaidade quis assumir o clube na hora difícil e
manchou a sua... Não, acho que tu... Acho que tu... Primeiro, acho que tu tá faltando com a verdade, porque eu acho que não foi por vaidade, foi por lealdade e amizade. Lealdade? Que lealdade? Bom, foi por vaidade, opinião, porque achou que pois é, tu tem uma opinião, tem outra. Graças a Deus eu tive a oportunidade de dizer pra ele que ele estava fazendo uma grande bobagem. Eu estava no programa. E é verdade. E eu acho que ele fez por amizade, por não ser capaz de dizer não a um amigo. Amigo não faz isso. Não, o outro não devia ter amigo que pegou ele e não foi amigo. Não foi. Porque se ele fosse amigo mesmo, não puxava ele pro buraco. Mas aí que tá. O amigo que puxou pro buraco errou. Mas ele que foi tentar ajudar, acho que foi por amizade. Que assumir pelo tamanho que ele tinha. Bom, mas voltando, o meu elogio não é porque o Romildo está ganhando. Não. O meu elogio é pela postura dele. Não tem nada a ver com estar ganhando os títulos que está ganhando. Se o Romildo estivesse perdendo, e antes do Romildo ganhar, o REC é testemunha, eu já o estava elogiando. Por isto, eu estranho tanto essa atitude do Grêmio instituição. Não é do torcedor do Grêmio, não é do jogador do Grêmio. O jogador do Grêmio toca flauta, o torcedor do Grêmio vir aqui me tocar flauta, acho muito bom. Como eu espero, daqui 1 ano, 2, 3, poder sentar aqui contigo. Você está falando do minuto de silêncio, é isso? Claro. Vai ser difícil. Que não pode, pode ser divulgado pelo clube. Se for divulgado... Eu troco os nomes. Vladimir. Pelo Vladimir, flauta muito bem colocada, eu vou olhar... Olha, sou capaz até de curtir. Erro do Grêmio. Foi um erro. Mas isso tem sido mas isso tem sido usual de todos os clubes. Mas em alguns clubes estão errado. Porque o momento... Estão usando as suas contas aí para fazer isso. O momento não é para isso. E tenho certeza, tenho convicção que isso não foi feito com o aval do presidente Romildo. O próximo Grenal é na Arena ou é no Beira-Rio? É na Arena. Dia 12 de maio, véspera do Dia das Mães. E o segundo Grenal é, se não me engano, na semana do aniversário do Grêmio. Antes da estátua do Renato. É em setembro. Dia 8, se não me engano, é o Grenal do Beira-Rio. Vamos mudar o salão de festas? Quem sabe. Quem sabe. A estátua é dia 15. Para comemorar. 2 metros de altura, vai ficar bonito. Hein? Por sinal, espero que quando fizer a estátua do Renato, procurem fazer... Uma parecida, né? Não. Uma coisa... Com certeza. E para não acontecer o que aconteceu com a estátua do Fernandão, que é uma coisa constrangedora, Mas dá para refazer. Mas todo mundo reclama dessa... Por que não alteram ela? Eu também não entendo. Dá para refazer. Também não entendo. Todo mundo reclama. Porque o biotipo do Fernandão Deixa aquela ali por não tem nada... vai fazendo outra. Não tem nada a ver com aquela. Eu vou te dar um exemplo assim. Eu vou te dar um exemplo para ti. Será que não foi uma homenagem também para o Gabiru junto ali? Eu uma vez estava numa cidade fora do país. Fez uma junção. E onde é muito comum se fazer aqueles autorretratos, né? Sim. Tem ali... É lá do lado da Sacré. Tem a Praça dos Pintores ali, também, né? Então, quem pode. Ali, enfim, aí eu vi uma pessoa, que tá cheia de pessoas fazendo uma coisa bonita, achei o traço dela legal, digo, pô, essa é boa. Vou fazer uma minha. Porque ela fazia colorida. Pavonice do ser humano. Pavonismo, claro. Aí o Ribeirão de pavão. Agora ele faz... Aí tá, me postei, ela me cobrou, me tirou uma graninha, entendeu? E aí eu fiquei ali, né? E eu vi as pessoas passando com sabe? Olhava de canto de olho e os caras, ó. Eu digo, me dei bem. Tá ficando parecido. Tá, gostei, beleza. Não, ou me dei bem ou ficando parecido, uma das duas. Não, me dei bem porque eu acertei entendeu? O custo-benefício vai ser legal. Tá. Pipi, popó, pupu, terminou. E aí, aquela satisfação dela, ela me mostrou, eu digo, tá, quem é que tu pintou? Porque esse não sou eu. Não era eu. Não tinha nada a ver comigo. Mas nada. Sabe o que é nada? Formou a encrenca. Não, mas não é. Aí eu me irritei, porque é o seguinte, eu peraí um pouquinho, como é que as pessoas falam? Porque isso aí eu perguntei pro meu filho, isso aqui sou eu, me fala. Se sou eu vou me embora. Não é claro que não sou eu. Mas sabe? É como ela estava te vendo. Aí o que eu fiz? É que o filho foi gentil com ele. De vergonha eu fui embora, mas eu devia ter mandado ela fazer outro.
Mas ela deu uma melhorada, de certo, Ribeiro? Não, ela quis fez uma outra ajeitar. pessoa. Ela fez uma outra pessoa. Ela quis ajeitar. Então, Ela fez eu contei como essa ela pequena te fez. história. Esse monstro eu não vou reproduzir. Eu contei essa pequena história para dizer o seguinte: parece que são 8 ou 9 artistas plásticos candidatos, né, a fazer a Estádio do Renato. Eu espero que quem vai decidir seja o próprio Renato. Por quê? Porque ninguém mais do que o Renato sabe como ele é. Tipo assim, esse sou eu, esse não sou eu. Esse tá perto, mas esse aqui sou eu. É diferente. Entende? Só não que- dá. só que tu tá É uma coisa feia. tu tá comparando tu duas fazer coisas. uma homenagem desse Não, tipo mas com uma pessoa que não é ele. Mas tu tá comparando duas coisas diferentes. É. A estátua, ela deve reproduzir exatamente a pessoa. Não, pode. A moça existe a essa... tese da estilização. Entendeu? Não, a moça essa, ela pintou, ela desenhou como ela estava te vendo. Não, então ela estava cega. Não. Mas ela estava torta. Ela te interpretou. Não, ela interpretou errado. Bom, aí Não, mas não é, interpretação deve ter realçado indiscutível. o cabelo. Ela viu minha aura aqui. Isso aí Vai não ver. existe. Vai que... Eu fiquei Mas numa na- decepção, rapaz. Eu fiquei Vamos assim. falar do jogo do Internacional amanhã. É jogo de alto risco? É 7h30 o jogo, né? 7h30. 7h30. Jogo de alto risco ou não? Kiane? Pro Atlético. Que Atlético? Não, Vitória? Pro Vitória. É, com a mesma camisa. Jogo de alto risco, sem dúvida, pro Vitória. Por que não desculpe, não alcancei. Não, ele quer Não alcancei Não, a- tu tá dizendo que o Inter vai ganhar, então. Não, ele quer dizer que o Vitória é o favorito, mas que tem muito risco de não ganhar. Pelo amor de Deus. Alto risco. Não, mas tá, então vamos ampliar. Pô, a eu não pergunta. tinha conseguido No entender, 180 professor. Parabéns. minutos. eu não- Bom, o professor é o intérprete, né? É, Não, nos ele é muito bom. 180 minutos, então. Vou mudar a pergunta. Tem equilíbrio ou não? É parada duríssima. Eu acho que depende. É só a Mas gente pegar o não é histórico. pela vitória. O Inter está Não é pela beneficiado. Pegamos o histórico do ano passado, as equipes que o Internacional enfrentou no ano passado e as equipes que ele enfrentou esse ano, e nós vamos ver que o time mantém a mesma conduta do ano passado. Então o Vitória, né, está mais ou menos para o nível do jogo América Inter. Mineiro. Melhor jogo do Inter nesse ano e meio é contra o Grêmio nesse terceiro. Porque Grenal. jogou Exatamente. efetivamente Porque uma Copa. jogou, mas Acho que aí não teve foi um jogo, grande foi jogo atitude. contra o Aí é que está. Corinthians o ano passado. Mas Não, aí aquilo lá foi enganoso também. É. Aquilo Mas lá o Inter jogou mais aquilo que lá era jogou o contra o Palmeiras, suspiro. senhor Tadeu. Aquilo lá era o suspiro de grandeza de um clube que estava com vergonha de disputar a Série B. Brigar. Entendeu? Foi isso aí. Ele anda vendo cadeira cativa. Mas eu sempre falei isso aí. Que Se bom, o senhor que comunga bom. dessa opinião, muito Que obrigado. bom, que mais bom, que Mauro. nós Fico orgulhoso. Eu acho Eu que dá também. para comparar com Olha o aqui, ó. Palmeiras do ano passado. É. O Corinthians o Inter jogou pro gasto nos dois jogos. Ganhou nos pênaltis. O jogo, Rex, se você me permite, Sim. o jogo é muito difícil por causa do Inter. Claro. Porque esse Vitória da Bahia aí, ó, fede, com todo respeito, entendeu? Chora de ruim. Não, né? Então, assim, e ainda ó, vem o desfalcado. problema é que o Fez Internacional... 49 gols no ano já. Mas ele vem Tá sem bem. o seu Fede melhor. de ruim, uma Mas ele, guarda pra caramba. Tá mas bem, ele vem sem tá o bem. seu melhor jogador. Mas Neilton, mas joga lá. Mas vem Não, eu aqui, queria empata entender o seguinte. e lá... Eu queria entender uma coisa seguinte. Não é O Potker está relacionado, né? Tá, e vai ficar no banco. Já vai ficar no banco dele. Aliás, eu não entendo como é que um cara pode ficar no banco e não joga. Mas Não- aí eu entendo. Não entendo. Porque se não precisar, ele não entra. Então não tá bem. Então não relaciona. Claro que ele não está bem. Mas se ele não tá bem, então não joga. Mas acontece que é o desespero. O que Não, mas ele já desespero. jogou. O desespero é tu não ter o ataque titular Eu vou dizer há o que 45 não, dias. eu O vou- time que eu já vou não dizer- é bom e ainda eu vou tira dizer dois o que que- titulares. o que que tá Só um me pouquinho. causando- Pega o time do Grêmio, E tira dois. cantado em prosa e verso, e tira seus dois melhores atacantes. Tira Everton e Luan. É diferente. Fica Embora o igual. Alisson esteja jogando muito, viu? Sim. Fica igual? Ele tá entrando bem. Se ficar o Arthur vai e o ser- Maico, fica O igual. Alisson foi uma baita contratação. Olha, acho Deixa eu que falar uma não. coisa pra vocês. Sabe o que me apavora no time do Internacional? É que há um decreto. O Rec vai ficar bravo comigo, mas não tem problema. Há um decreto do Estado de Beira-Rio. Quando chegar um melhor Tá? que ele. Há um decreto assinado com o carimbo da presidência. É proibido mexer no Rodrigo Dourado. Ah, no Dourado. Achei que tinha falado do D'Alessandro. Não. A minha tese mas do aí Alessandro a é outra. demência é Eu falo total. depois. A minha tese do Alessandro é outra. Falo depois.
Há um decreto vale a mesma carimbado. frase, se tiver Rodrigo um milhão Dourado, pro Dourado. é imexível. Eu Tá? vou dar uma frase do Omar Não, Celé. Não é, Dá o não. Dourado e o Edenilson pro time do Grêmio. Não, Bota não. o Edenilson na lateral direita e o Dourado na cabeça da área e libera o time. Não. Eu vou dizer uma coisa pra ti. O problema não é o Dourado. Não vai dar certo. Não é o Edenilson. Eu vou te O problema explicar. é o Inter. Eu vou explicar porque o Dourado. E eu acho que o Dourado Quando é um começa a eu ver acho que defeito nos O bolsos. Dourado é um baita jogador. Tem que ir pra zaga. Se for pra zagueiro, vai pra seleção brasileira. Pelo amor de Deus. Sim, senhor. O Tem Dourado que tem ajeitar todas a as mecânica. qualidades para ser zagueiro. Agora, como volante, Tem que ele é ser um volante. muito bom mecânico ele pra resolver isso. Não. Ele é um volante comum. Não É um volante que não passa pra frente a Michel bola. veio do Ele Atlético Goianiense, Ele jogou não bola pa- no Grêmio. Ele não, O Jailton pa- veio. ele não Jailton veio passa do pra Guarani de frente Bagé. porque não tem pra quem passar. Pois eu vou te dizer então que o Odair tinha que ter. Alô, Odair? Deve estar vendo o programa aqui, E gosta assiste muito mesmo. do REC. Ele disse. Eu tenho pedido, faço isso nas minhas lives lá no meu blog, As Verdades da Bola no Facebook. Testa. Patrick e Edenilson abrindo o meio campo. Testa. Outra coisa, esquece essa do D'Alessandro ficar no canto esquerdo. Ah, obrigado. Não pode jogar assim, não vai jogar nunca. Mas já jogou em todas. Mas o que D'Alessandro- adianta Na ter- direita, centralizado e na esquerda. O D'Alessandro Não, para aí, tem que para, ser um para. jogador que olha o campo de frente. Então, Ele só pode jogar mas foi vindo testado, de deu trás. certo e ele certo. revogou. Deu certo. É uma coisa patética. Tu testa, dá certo, diz, agora vamos mudar. Agora me explique por quê. O melhor internacional de 2018, ou o menos ruim, como quiserem dizer, não foi quando o Odair achou o Patrick no Na lugar para ser um tipo Ramiro na esquerda. Não foi esse o momento em que o Internacional teve o seu pequeno upgrade esse ano. Internacional. Verdade O absoluta. Internacional Eu jogava. eu O Internacional tenho uma jogava bronca com com dois, jogava igual o Grêmio, espelhado o Grêmio. Eu tenho umas broncas Sabe? assim que. Mas aí O Inter vai melhorar agora. Rec, mas vai entender Com o por Fabiano na lateral sabe o que é direita. que Ah, só uma sustenta o pergunta, Rodrigo Dourado? Mas por que ele Vou foi? dizer, Por sabe quem é que, que que o sustenta o Rodrigo D'Alessandro Dourado? foi pro canto? Por quê? Qual é a explicação? Que o Odair não sabe onde botar ele. Mas deixa onde estava Entendeu? dando certo. O fato é o Não, seguinte: ele é o quis- tal do Footstats, tá? É melhor para E o tal do campo de calor. É, É isso melhor que pra sustenta o apitar Dourado. dali. É melhor para É esse apitar negócio dali. aí. Entendeu? Dali se apita melhor no canto. É. Olha aqui, ó. Isso dói, né? O O Dourado. D'Alessandro em Grenal dói. Não, o dói. Dourado tem números fantásticos. Se tu for ver a nominata do Dourado, desses aplicativos aí, o percentual de acerto de passe é uma coisa fantástica. Só que é um O número... Dourado é bom. Só um pouquinho. O problema é É o um ruim. número quantitativo. Ele não é qualitativo. Sim. E essa é a minha bronca com o tal de Footstats. Vou te dar um Por exemplo. que do lado do Arangues o Dourado jogava? E muito. Mais ou menos. Não, e Mais ou muito. menos. Quem jogava era o Arangues. Dourado não aparecia. Olha aqui, ó. Parecia bem. Vou fazer uma pergunta pra ti, Rec. É. Tu que é o senhor da razão. É, sou assim. O cara chegou na frente do goleiro, tá? Imagina o lance. Foi lançado, tá em condição de jogo. Chegou na frente do goleiro. E aí, na hora de finalizar, ele dá um taquito e atrasa a bola pro goleiro. O que o Footstat faz lá? Conclusão. Certa. Chute certo. Isso é que esse aplicativo dá. Então é enganoso. Sim. É número quantitativo, não serve para análise. Mas É apenas uma referência, mas não é nada Tá bom. que seja definitivo. Mas ninguém disse que o Dourado Tá. é bom O jogador Dourado por causa tem do aplicativo. 90% de acerto de passes para trás e para o lado. Porque não tem opção pra frente. Não, porque ele não sabe jogar assim. Porque o Internacional contratou o Wellington Silva, que está doente, que não consegue jogar. Contratou o Roger, que tem problemas pessoais. O Nico Lopes só pode jogar em uma posição que está ocupada pelo D'Alessandro. O único lugar que o Nico Lopes rende, o único, é onde ele nunca joga, porque o D'Alessandro é um fenômeno. Eu acho que o Nico Lopes vai sentar no banco de reserva, né? Sim. Mas lógico, porque ele não consegue jogar. Porque bota o Nico Lopes
ou pelo lado, ou pior ainda, de centroavante. Corroborar o que está dizendo o Ribeiro Neto. Primeiro tempo de Grêmio e Brasil de Pelotas. Tá bem, teve o jogador expulso, deu toda aquela celeuma e tudo mais. O Grêmio jogou um primeiro tempo, olha, criticável. Aí as pessoas disseram, mas o Grêmio teve 82% de posse de Jogou bola. pro gasto. Mas para aí, e aí mudou o quê? O Brasil tinha... Teve a melhor sempre chance de gol. recuperava a bola. Teve a melhor chance de gol. Sempre se impunha. Palmeiras e Corinthians. Mas quem é que o tinha que Corinthians propor o faz um jogo? gol a 1 minuto, naqueles azares do futebol. O rapaz chuta a bola de chapa, uma bola fraquinha, que o goleiro ia pegar sem nenhuma dificuldade. A bola bate no lateral esquerdo e cai dentro do gol. É isso aí. Entende? Fez um gol, foi para trás e o Palmeiras ficou ciscando. Agora, De prático. que defesa fez o Cássio? Muito pouca. Nenhuma defesa, o cara chutou e ele tirou. Nenhuma. Por quê? Porque não conseguia entrar. Foi o caso do Brasil de Pelotas no primeiro tempo. Então. Não estou dizendo que foi por causa da expulsão, por favor. Porque o Grêmio tem sido outro no segundo tempo quando precisa. Volta já acelerado, volta arrasando, volta matando o adversário, como matou o Internacional naquele Grenal. Mas o primeiro tempo do Brasil foi perfeito. Foi, E o muito que bom. ficou? O Grêmio teve 86% de posse de bola, 82%. Tá, e aí? Tá, mas É o que- primeiro tempo do Brasil e Grêmio foi meia linha. Foi O Brasil... O Mas Kahneman... o Brasil partia... O Kahneman era o 4, último 5 jogador toques. É que ficava na... jogar marcando é uma possibilidade. Sim. Tem muitos times. O Corinthians Mas o foi que campeão aconteceu? brasileiro jogando marcando. Aí o Grêmio ficou O com Carlson fez 80% quase de o posse de gol no bola. primeiro tempo. É. Mas o Renato levou o Grêmio à Libertadores jogando exatamente como o Brasil de Pelotas jogou agora contra o Grêmio. Na outra passagem por aqui, na outra. não agora. Na outra passagem, o Barcos era o primeiro volante do Grêmio. Então, nós o Grêmio, não tínhamos... o Era um horror. REC detestava, dizia, e com razão, feio de ver o Grêmio que era jogar. feio de ver. Mas com aquele plantel, Sim. era o que era possível. Naquela época, o Renato tinha um grupo de jogadores com qualidade inferior a essa. Então, o que ele não, mas fez? assim, ó, Agora, Então, nós não ele podemos- organizou Vou voltar de ao início do acordo com o programa. que tinha Não. e teve bons resultados. Não, teve um legado dessa vez. Não, Ele estou falando da teve. outra vez. Da outra vez ele não tinha legado. E montou um time. Tá bom, Isso é um mas diferente. exagero também. E fez um Isso é um time. exagero também. Que Não é tá se exagero, colocando. isso é uma exagero. verdade O desmentível. futebol hoje Um está se legado. jogando assim. Se era o Roger, se era o Chiquinho, se Mas era que o bom! Ernesto. Mas não reclama, que Só um bom pouquinho. que foi assim. Não, mas ele O melhorou fato- muito o legado. o o fato é que Roger, nós quando temos- saiu, o Grêmio tomava um gol por jogo. É, a bola era de defensiva. cabeça. que é um Então, problema. Então E o nós Renato perdíamos quase corrigiu. todas. O Grêmio largava perdendo de 1 a 0 Não, em mas qualquer tudo bem, jogo. Não, o gente. legado é importante. O que o Mas Odair claro está que é fazendo? importante. Sabe Eu qual, quero dizer- sabe qual é a coisa mais importante que o Odair Helman está fazendo? Eu queria descobrir. Eu vou te dizer. Ótimo. O Odair Helman está fazendo algo que o Inter não tem há 3 anos, no mínimo. Ou mais. É jogar bola. Que é jeito de jogar. Tá ruim? Tá ruim. Mas ele está introduzindo uma coisa que tu Tem que sabe ter daqui no paciência. futebol. Mas não tem as condão, equipes não tem do Brasil Maria inteiro Mágica. estão fazendo isso. O Provavelmente, balão quem tá diminuindo. herdar o Internacional... Sim. Eu não concordo quando dizem que o D'Alessandro vai ser o novo técnico do Inter depois, né? Mas Uma óbvio que barbaridade não isso vai aí, né? ser. Eu não concordo. Óbvio ele que tem não vai pré-contrato ser. com a comissão de Então, arbitragem. assim, ó, quem herdar o trabalho do Odair vai ter um legado. Não vai ser técnico. Olha, eu tenho muita dificuldade de entender como é que se monta esse legado que tu fala. É o jeito de jogar, Eu professor. entendi, eu só não entendo porque que quando uma coisa dá certo, ele revoga. Ele Que não revoga. tem convicção ainda. Pois é, mas eu não consigo entender. Se o time funciona, se aquele lado esquerdo, com o Patrick, com o Iago, com o D'Alessandro se aproximando, era o que de melhor tinha o Internacional. Sabe por que isso foi desmanchado? Mas, professor, Para isso- trazer o Patrick para o meio e agora ficar... Se for experimento, Isso é ainda vai lá. circunstancial. Só que não é. Isso é circunstancial. Isso No se começo- faz numa eventualidade. No começo de Agora, como o 2016, Internacional está jogando reiteradamente assim, o Internacional fez 2 jogos treinos. E jogou assim. Nos 2 jogos treinos, o D'Alessandro jogou de ponta.
Isso é uma barbaridade. Isso eu concordo com o professor. Isso é uma barbaridade. Vladimir, elogiar o Roger não é diminuir o Renato. Não é uma questão. E não é só o Roger. Sabe quem é que inicia os treinos do Grêmio? Quem é que faz o treino de redução de campo, de posse de bola, de aproximação? Nem é o Renato. É o Rogerinho. Pois é. Eu quero dizer o seguinte, Rec. E outra, tá? Eu quero dizer o seguinte, só olha pra aqui. tu entender que não é nada contra o Renato. Mas Pelo não é uma questão de contrário, contra ou é a favor. favor dele. Até porque meter contra o Renato agora, os caras estavam apostando na ESPN se ia ser ele ou o Carille, o técnico da seleção brasileira. Peraí, tu vê. E aí a gente começou não, mas a experiência do Renato é muito maior. E estava dando o Renato. Tu E eles sabe em São Paulo. quem é que iniciou esse trabalho que nós estamos vendo hoje do Grêmio? Sabe quem é que iniciou? Sabe quem é que iniciou? A Espanha Luiz na Felipe última Copa. Scolari. A Espanha. Luiz Felipe Esse jogo de posse de bola. Não, esse jogo de passe de fez bola. a triagem dos jogadores. Então, o Filipão pegou toda a base que o Grêmio tinha e fez uma peneira. Entregou os caras prontos para o futuro trabalho. Sim, e eu vou esquecer disso. Não deu eu certo não posso com outros. esquecer. Mas isso é é um circunstancial. legado. É um legado que A fica na sequência do Grêmio é sequência. perfeita. Isso é circunstancial. O que tem Filipão, o que tem que levar em Roger conta, esse estilo de jogo não é de hoje, esse estilo de jogo é antigo já. Começou com a Espanha na Copa do Mundo, não tô o jogo da posse de bola, Barcelona do tic-tac. também Este jogo. Isso. O Barcelona aqui. Vem cá, tia, não, guru aí, por favor. Por favor, ninguém vai me dizer. Guardiola aí. Ninguém vai me dizer. Do Liverpool. Ninguém vai me dizer que o estilo de jogo do Grêmio atual tem alguma coisa que ver, por mais remotamente que seja, com o estilo de jogo dos times do Filipão. Pelo amor de Deus. Não é essa isso. primeira... Não, o senhor não entendeu o que eu falei. Não, o senhor não entendeu. Essa é a primeira coisa. O senhor não quis entender o que eu disse. Tudo bem. Mas eu só quero lembrar que toda essa maravilha do Grêmio, toda essa maravilha dessa praticamente seleção mundial... O senhor está bravo com o Grêmio? Não, quando se ouve falar do Grêmio, eu acho um exagero. Eu acho um exagero. Mas quem é que está falando isso, que é a seleção mundial? Ela é vice mundial. É vice. Começou numa jogada absolutamente de sorte, em que o Grêmio perde o jogo para o Atlético Paranaense. Sim, e o goleiro do Atlético quer se fazer de herói. Com frango do goleiro, com frango do Marcelo Godoy, que é um brilhante goleiro. Olha o dedinho na ferida aí. Não é verdade? Mas não é verdade? O senhor tá pegando pesado. E aí o que acontece? Vão para os pênaltis. Sim. O Grêmio está em desvantagem. E o goleiro do Atlético se meteu a besta. O goleiro se meteu a besta. E dali o Grêmio acabou campeão Mas só acontece. Pois Isso é do jogo. Pois é, Agora dizer que uma defesa que o Marcelo Godoy fez lá, ela teria sido uma defesa de sorte, um lance circunstancial de sorte? A defesa aqui foi melhor que aquela. Foi maior que aquela. A defesa que o Marcelo Godoy faz em Porto Alegre mais difícil. É mais difícil, é mais parecida com a do Banks do que aquela que ele fez lá. Ele conseguiu Mas melhorar. a mais espetacular defesa de todos os tempos foi aquela em Guayaquil. De todos os tempos, de todos os goleiros. Não foi? Foi a mais espetacular. Mas a coisa é forte. Ele fez um estudo. Ele fez um estudo? Não. Me cita outra defesa. Vou te falar então. Aqui do Marcelo Godoy, para ficar no mesmo goleiro, em Porto Alegre. Foi a segunda. Atenção, gente. Foi melhor que aquela. E você que está assistindo o programa aí, pode acompanhar o que eu vou falar. Vai no YouTube, coloca lá, Rodolfo Rodrigues, Santos e América de São José do Rio Preto. Aí, vai lá no YouTube, você vai ver, e eu te recomendo também, o senhor vai ver a maior defesa, ou uma série de defesas que um goleiro já fez numa partida de futebol. É esta. E o senhor só vai concordar comigo quando o senhor vê. Então, vamos deixar essa discussão para depois. Mas... Para ficar nas vistas... a defesa do Marcelo no YouTube. Eu acho que o Ribeiro está elogiando a sequência de defesas. Não, é uma sequência de defesas impossíveis. Eu me lembro desse jogo. É uma sequência de defesas impossíveis. Mas vejam. Vamos ver. Antes de me criticar, vejam. Vou dar um desafio para o Maurício achar essa aí. Tá, Santos e América de São José do Rio Preto. Que ano é? Aí eu não sei. Bota Rodolfo põe no Rodrigues. YouTube que vai ter lá. Vamos ver se a gente consegue. Mas antes E vamos ver se a gente consegue colocar do Groi também. Eu acho... As duas. E tenho a impressão que o REC concorda comigo de que a defesa
Estou dando uma opinião, isso aí. Foi não- espetacular. A daqui é mais Não, difícil. a daqui é mais difícil e mais. lá ele fez aqui E mais e- técnica. Não, mas a bola não bateu nele, é diferente. Não, Uma ele coisa defendeu. é tu fechar os olhos Não, e a ele bola defendeu, bate. ele defendeu. Ele foi para a bola, ele foi defender a Ele bola. foi para a bola, ele foi Isso é defender a bola. posicionamento do goleiro, é Agora- atitude do goleiro. O Agora- Vanderlei agora contra o Estudiantes fez despesas inacreditáveis também. Mas não nesse nível. Mas- Não, essa aí é milagre. Aquela As cabeçada. duas defesas mais Mas é que chamam de espetaculares. milagre. Aquela cabeçada que o rapaz dá, porque ele entra correndo na final aqui Ele já com o saiu Lanús. comemorando. Ele cabeceia para baixo. E a bola parece que vai entrar. Não, porque tem um detalhe. Não parece a Ele não defende a bola, porque se só defendesse, ela ficaria ali. Ele tira a bola por cima do travessão. Olha aqui, ó, sabe o que é? E o Betinho, olha o que é o olho de fusca pra cima do coitado do Roger. Boa noite a todos. O Roger Machado sai fora da Libertadores logo. Sabe qual é a pior coisa que tem? É o cara virar as costas e não prestar mais. Ou então, para proteger e isso é tornar brabo. ainda mais ídolo do que já é o Renato, secar o Roger. Mas não Para precisa- mostrar que o Renato é muito, Mas não muito, precisa muito, secar. Não precisa. Mas tu também. Não é por aí. Mas tu há de convir que também é possível que alguém não ache O Roger tudo o isso. Roger tudo isso. Eu Não, mas sou tá um bem. desses. O Roger Mas eu tem, tô tem dizendo uma uma coisa frase que está como essa do perseguindo. Betinho. Vai cair logo aí. O Roger tem uma coisa que está perseguindo ele, que é que na hora da decisão ele é amarela. Sempre. É uma coisa que está perseguindo o ele. Celso, tá? o Celso Roth também é mais ou menos parecido, assim, dá umas boas largadas, até Mas poderia ganhou ter conquistado. Libertadores depois, né? Poderia ter conquistado o Campeonato Paulista, mas não consegue ter uma sequência. Mas assim, ó, Olha o que aconteceu o com o Roger- Atlético, o o Roger- próprio Palmeiras, O Roger treinou o Grêmio o e próprio teve Grêmio. que ir embora. Quem? O Roger treinou o Atlético e Foi campeão mineiro, campeão da primeira fase da Taça E- Libertadores e foi da América, demitido por causa- e pela tava com cor a dos possibilidade olhos. de eliminar o Botafogo. sim, E e não foi conseguiu demitido sequência. por causa da cor dos olhos. Não Pegar conseguiu por sequência. alguma razão ele foi O demitido. Renato foi demitido do Grêmio pelo César Cidade de Dias, pelo Antônio Vicente Martins e pelo E o que que falecido- tem? E o que que tem? O que pode Agora ter, tu olha o trabalho. o que pode ter sido um Agora tu equívoco, olha porque o todas as trabalho. passagens do Renato pelo Grêmio foram positivas, foram boas. Isso, Todas. isso, entende? É uma questão de Mas olhar. daí perdeu um campeonato pro Falcão e aquela a grenalite que tem aqui demitiu o Renato. Bom, mas isso é doença. Bom, mas tu pega a Tomou um gol trajetória. do- Aí é que nós temos... Sim, mas como é que tinha sido a trajetória no calma. ano anterior? Como é que tinha sido a trajetória do Renato no ano Não, ele anterior? foi bem às três. Então, Foi bem às três. então, agora o Roger realmente não tem conseguido. Sequência. Não é, Sequência é mais positiva. que sequência, é responder à altura da imagem que algumas pessoas têm dele. Já voltamos na sequência aqui e já, quem sabe, com as defesas aí do Rodolfo Rodrigues e do Groi, hein? Nós temos que comparar. O Ribeiro já tornou o programa polêmico. Não, mas não é, mas Quem? não tem O graça, Ribeiro né? fazer isso? Mas Nem seria uma nada, irmão. surpresa. Aliás, por falar Imagina. em programa polêmico, daqui uns dias, Lauro Quadros de volta aqui. Lauro uma vez. por Grande mês. Lauro, grande Lauro. Lauro é uma Laurinho. figura fantástica. Mas o Lauro é o seguinte, né? Tem que ser certinho, horário para buscar, horário para... Ah, sim. Mas merece, 5 né? frutas por dia, Ele merece. ele 1h e merece. 24 de caminhada. Lauro é a nossa referência. Se pesa 3 vezes por dia, É sabia? mesmo? Tá, mas aí já é loucura. Já voltamos. Presença. Aquela Já é vamos mais ver as espetacular. defesas. Essa pode ser mais estamos no consciente. ar já vamos ver as grandes defesas de Rodolfo Rodrigues e Marcelo Gorban. Querem discutir no ar? Já dá para falar? Não, a gente estava comentando de que. Cortar porque vocês estavam Não, continuando. não, nós estávamos comentando as duas defesas do Marcelo Groi. E eu dizia que na de Grande Guayaquil, momento do Groi. na de Guayaquil, ele vai para a bola e ele procura aumentar o volume, ele abre os braços. Mas na daqui, ele vai com a mão na bola. Ele tem mais consciência do lance. E o pior é que eu tive que engolir, porque eu conectei quando o Grêmio fez 5 anos de contrato com ele, 420 pau por mês. Isso não é possível.
Paga 420 por eu me lembro. Ele teve uma Mas fase. eu assumo. Ano passado o Grêmio não estava tão bem. pipoco, E é que foi nesse momento que o Grêmio não estava tão bem, lembra? Mas E mesmo aí, bem, eu acho que eu já estava corneteado. Não, mas é que Não, o agora Mas o Grêmio tá bom. agora tá com a grana. Agora tá bom. Agora o Grêmio podia fazer. Mas aí é ter Na visão. época não tinha Mas essa aí é grana. ter visão, né? Aí Mas assim, ó, isso aí também tem um pouco de sorte e azar, porque olha o azar que ele teve com o Douglas. Eu não vou contar por 2 anos, o cara não vai jogar nenhum dos 2 anos. Tu acha que isso é azar? Nossa, Azar do Douglas. Mas o Grêmio produziu tanta gente, que o Grêmio nem viu. O Wallace foi embora, a gente nem notou. O Grêmio Pedro Rocha melhorou. foi embora, a gente nem notou. Não notou O sim. Douglas se lesionou, o Michael se lesionou. Peter Roque deixou saudades. Agora que o Cebolinha está produzindo. Olha aqui, ó. O Grêmio trouxe o Michel, que ninguém sabia quem era mais gordo. Demorou para jogar também. Mas tá? quando jogou o fim foi da bola. decisivo. Olha aqui, Internacional realizou hoje o último treino antes de encarar o Vitória, amanhã, 7h30 da noite no Beira-Rio. Potker trabalhou normalmente, deve ficar no banco de reservas. Provável time do Inter: Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick e D'Alessandro, Rossi e Roger. A exceção do ataque é o time titular do Internacional. Relacionados para a partida: Brenner, Camilo, Charles, Cuesta, D'Alessandro, Daniel, Edenilson, Fabinho, Fabiano, Iago, Klaus, Lomba, Marcinho, Nico Lopes, Patrick, Potker, Dourado, Moledo, Roger, Rossi, Wendel e o Elton Silva. A direção colorada fez sondagens ao Corinthians pelo atacante Luca. E agora está mais perto o acerto do Inter com Zeca por Sacha. No Grêmio, Tricolor segue de folga após título, retoma os trabalhos amanhã. Próximo compromisso: Cruzeiro, sábado, estreia do Brasileirão. Tricolor que abriu negociações para renovar com Everton e Maicon desde ontem, né? Ideia é valorizar ainda mais o atacante, que tem contrato até 2020. Está na lista da Lazio. Contrato com o capitão se encerra na metade de 2018 e o Grêmio busca ampliação de mais 2 ou 3 anos. Provável não. Como é que é? Neste Então, momento, vamos é que corrigir fala aqui. com a produção. Contrato com o capitão se encerra na metade de 2019. É isso aí. Abril só corrigindo. Acho que é abril de 19. É abril. E aí Março ou abril. E o Grêmio procura ampliar isso aí. Mas- Os melhores do gauchão: Groi, Itaqui, Jeromel, Kahneman, Iago, Leandro Leite, Arthur, D'Alessandro, Luan, Everton e Michel. Eu acho que a seleção ficou boa. Eu acho que sim. O Michel é o goleador do campeonato. O D'Alessandro jogou uma enormidade naquele Grenal, onde o Grêmio poderia Tá, ter só me ficado diz uma coisa fora. assim, como é o que é o Arthur meio-campo? e o Luan tem que estar. O Everton é o craque da Mas competição. só um pouquinho. Jeromel e Kahneman tem que estar. Groi tem que estar. Assim como eu cornetei uma seleção que foi feita por um veículo de comunicação que não botou o Everton, sendo que o Everton foi o isso aí melhor tem jogador do internato, campeonato, é. entendeu? Eu vou cornetear essa seleção aí. Tá, quem é que tu tiraria? Quantos jogos o Arthur jogou no Campeonato Gaúcho? Ah, não, mas peraí. Jogador Quantos jogos o Arthur jogou no O Gaúcho? autor pode, Como ele jogou pode no jogar 3 a 30 0. minutos. Então vou te Que já é o Não suficiente. pode estar na seleção, ele não jogou o campeonato. É o melhor. Ele não O jogou o D'Alessandro É campeonato. o melhor jogo. Uma partida é o melhor. Não O pode. D'Alessandro Como está que na não? seleção pelo mesmo motivo do Arthur. Naquele Grenal, quando o Arthur entrou, estava 1-0 para o Grêmio. O Arthur entrou, virou 3-0 e ali o Grêmio matou a classificação. O Inter deu uma reagida, uma respirada com um show de D'Alessandro no terceiro Grenal. Eu acho que ali os dois se justificaram. O Campeonato Gaúcho ele é nivelado não por baixo, mas vai indo, né? E Grêmio e Internacional são muito mais fortes, é óbvio que eu estou dizendo. Agora, numa seleção de quando campeonato, deixar se o Arthur enfrentam fora. Grêmio e Internacional e um se sobressai, eu acho que ele se escala para uma seleção. O Michel, quem é que viu o Michel jogar? Tá, ele fez gols, e aí? O Jael jogou menos que o Michel e está na seleção, porque fez uma quantidade de gols. Ele se justificou pela quantidade de gols. Também, eu acho que isso é O Jael plausível. fez um golaço no Grenal, o Jael fez jogada de letra, o Jael... Eu queria fazer uma observação. O senhor não quer deixar uma manchete, professor? Sim. Então deixa. Danilo Fernandes jogou os jogos treino e não está relacionado. Eu ia cornetear quando eu divulguei a lista, mas podemos cornetear juntos. Já voltamos.
Os campeões, para quem ligou a TV agora, Barcelona 4-1 no primeiro jogo, hoje 3-0 para Roma contra o Barcelona. Roma classificada. Liverpool 3-0 no Manchester City no primeiro jogo. No segundo jogo, deu de novo Liverpool, 2-1. O super técnico Guardiola tomou 5. E tu vê esses incompetentes da Liga dos Campeões, gente, provavelmente aprendizes de futebol, mantém o gol fora como um critério. E nós, os avançados, acabamos com isso na Copa do Brasil. Deve ter alguma razão mais profunda. Amanhã tem o encontro de Real Madrid e Juventus. Juventus perdeu em casa por 3-0 para o Real. O Sevilha perdeu em casa para o Bayern a primeira. E amanhã pode tentar reverter, mas só que o jogo é na Alemanha. Bayern e Sevilha. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. É o melhor custo-benefício em pizza de Porto Alegre e é a melhor pizza de Porto Alegre, então vale a pena sempre. Vamos às defesas? Primeiro, a do Rodolfo Rodrigues. Vamos ver. Olha lá. Olha o que ele fez. Olha o que ele... Essa aí. Até essa olha aí, ó, essa. A bola é praticamente em cima dele. Não, aquela que ele... Olha essa defesa. Não, mas é a defesa... Essa é espetacular, é cinematográfica. Agora, por trás, a gente vai ver melhor, quer ver? Quando mostrar de novo ali. Essa é espetacular. Agora, vai ter um outro ângulo que a gente vai... Aí, a mão chegando. Esse ângulo aí é perfeito. Não tem a outra, aquela na arena? Ali. No chão? Aquela na arena. Na arena, vamos ver se dá tempo. Mas o que vocês queriam propor? Era o Danilo Fernandes. Se teve chance de jogar os amistosos, por que não fica no banco? É isso? O senhor acha que falta pulso para o Odair? Não, é uma determinação da diretoria? Eu não acho. Ou o Danilo Fernandes não aceita a reserva? Qual das alternativas é a correta? Ou uma quarta alternativa que não há por que expor o goleiro. Que ele não tem, que realmente a decisão não esteja claramente tomada. E ele, como uma das lideranças, o treinador não queira expô-lo, ou ele sentiu alguma lesão. Hoje um cidadão me disse o seguinte: o que está melhor é o Daniel, dos três. Tá, mas... Tem que ver jogando. Samba do crioulo doido. Botar E aí tem... Não. O Luma também. Vai ser o Danilo Fernandes o titular. Não, tudo bem, também acho. Vai ser. Mas por enquanto pode deixar o Loma. Né? E não é esse o problema do Internacional. Esse é o jogo do Inter. Mas o problema do Inter é esse aí. Mas e como é que se entende essa questão do Luca? É outro igual. É outro igual. Não, como é que se entende? Só falta o empresário, o seu Fernando Garcia. Não, mas por favor, o Internacional contratou este ano, agora, começou a temporada em janeiro. Não, só falta ser o Fernando Garcia, o empresário. O Internacional contratou... Eu não sei, hein? O Wellington Silva. O Internacional contratou Rossi. O Internacional Luca não joga mais que o Rossi. Mas não me importa se ele joga mais ou joga menos. Não é essa a questão. Mas a preocupação do Inter é o Leandro Damião. Mas a questão... O Roger não está jogando nada, o Damião está lesionado e o Inter está preocupado que pode faltar gols.
Sim, mas E o Brenner é um fazedor de faltas, por enquanto. Mas é um o que guri que faz bastante falta mas só um e pouquinho. até gols faz. Mas o que o Luca tem a ver com isso? Que é claramente o jogador de lado. É, também. Então- Mas ele fazia gols, né? Fazia gols no Criciúma, né? Não, mas o que é difícil de entender é assim. Na O Ponte Internacional, Preta, mais ou menos. o Internacional contratou 2 laterais direitos. 2. 3. Não, 4. 2. Pô, deixa eu terminar minha frase. 2 laterais direitos para começar o ano. Sim, 2. começar o ano, sim. Júnior e Dudu. Não. Não, Júnior não. Juan e Dudu. E Dudu. Isso. Contratou 2. Já tinha 20 Contratou e Júnior. 2. O ano futebolístico começa no início de fevereiro. Tá certo? Tá certo. No dia 15 de março, o Internacional já estava contratando o terceiro. O Grêmio tem 3 centroavantes, professor. Bom, mas para um pouquinho. Mas deixa jogar. Deixa jogar. Não é possível que tu contrate. Pior, fizeram um contrato de 4 anos com um deles. 4 anos com um dos 2 contratados. O outro eu não sei, mas com o Dudu, 4 anos. Mas é convicção. Mas a convicção ficou um pouquinho. Mas só um pouquinho. Se O Vladimir Convicção Rivas- essa se aí tu não- tem Cara, convicção, por que tu contrata Entrou, o jogou outro? uma partida e Não serve mais. foi E arquivado. acabou a convicção. Não, ele se lesionou feio. Não, é Mas verdade. ele vinha mal. Não, mais que isso. Mas coincidiu que no treino, no dia subsequente, Sim, ele se lesionou. mas a contratação foi antes da lesão. A contratação Não, do não tem Fabiano explicação. Não foi tem explicação. antes da lesão. Não tem explicação. Tu tem 5 lateral direito. E tava treinando o Fabinho esses dias. E jogou o Edenilson. Tá. No Então Grenal, não- o Inter não melhorou existe daquele isso. de 2-1, quando o Edenilson foi para lateral, sai o Dudu, que aí se lesiona no outro dia, e aí entra na meia cancha o Gabriel Dias e o Internacional. Então, não- Por isso que o Inter repetiu no Foi outro mal. Grenal. Foi mal. Tá certo, senhor. Foi mal. Sabe? Foi mal. Não existe. Aí o E o Internacional. Luca é uma superposição. Não, o O Internacional. Inter no ano passado contratou mais Aí, só um jogadores pouquinho. liberados. Marcelo Cirino, Só um pouquinho. contratou o Potker, O Internacional joga. Nico já estava. O sistema de jogo do Internacional é com 2 atacantes. Tá certo? Esse é o sistema de jogo do Internacional. Que é parecido com o do Grêmio, vamos chamar assim, quando joga o Ramiro. Para as 2 posições de ataque, o Internacional tem 8, 9 jogadores e vai continuar contratando? É até acertar, professor. Não. É na tentativa. Essa é uma lógica, né? Até Não, acertar. Vai até acertar. O Vladimir se deita, viu? Tá bom. É uma lógica. Escuta. Vladimir. Passou tantos anos Pelo- apanhando, deixa ele descontar um pouco. Nós estávamos de recesso. 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 Exatamente. Longo, mas Depois de ganhar tudo na década de 80, de 90, demos um recesso. no Longo início dos anos recesso. 2000 ganhou ainda a Copa do Brasil. ainda. Mas pelo estilo de jogo do Grêmio, é mais afeito esse estilo para o brasileiro? Embora as competições que o Grêmio saiba jogar sejam Libertadores e Copa do Brasil? Ou é contraditório o que eu estou dizendo? Vai ser uma discussão boa essa, né? De definir O quais estilo são. de jogo é longo prazo É. do Grêmio. Mas de vai ganhar ser- várias, professor, em casa e fora, em casa e fora. Não é. Mas vai ter que priorizar uma ou 2 competições. Nós temos a Libertadores pela frente, com uma possibilidade muito grande de Esse repetir. ano é mais difícil. de ganhar, não. Esse ano é mais difícil. Qual é a dificuldade? Hoje, Com esse ano tem Boca, tem River. Mas assim, tem um é Palmeiras muito mais que- interessante. Tem o Santos sorteio. né, É que muito botou mais o Grêmio no interessante para o grupo, Grêmio disputar que vai uma fazer um montão de Libertadores pontos. com o Boca Júnior, com o River Plate, do que com o Lanús. Né? O Lanús era uma incógnita. Não se sabia exatamente que tipo de equipe se poderia encontrar, tanto aqui como lá. E aqui foi mais difícil do que lá. Eu acho que esse é o ano do Grêmio do brasileiro. Eu tô mais pro brasileiro. Nós temos aí a Copa do Brasil, que é um tiro curto e dá 50 milhões, mais 10 pelas fases intermediárias, Além de tiro 60 curto, milhões. esse ano não vai atrapalhar a finaleira do Brasileiro e da Libertadores, que termina em outubro a Copa do Brasil. E se Ah, as isso é bom. coincidências, Isso é bom. se as coincidências elas se assemelharem a 95 e 96, nós ganhamos o brasileiro. Isso. Mas eu acredito que Aí o ano que vem Copa do Brasil de novo. isso. Eu acredito que a prioridade do Grêmio seja, em princípio, a Libertadores, mas vai ser uma discussão interessante se vai priorizar a Copa do Isso Brasil não ou o dá Campeonato para saber Brasileiro. agora. Aliás, o Duda Cref.
Crente teve uma entrevista aí. Muito nos boa, veículos, né? E eu achei que é isso aí. Quer dizer, a prioridade só vem lá adiante. Eu vou perguntar agora para um Tá jornalista terminando e um isso? colorado. Tá terminando. Um jornalista e um colorado. O Grêmio está de salto alto em algum sentido ou não cabe salto alto? Cabe. O Grêmio ganhou um monte de títulos Estou agora. dizendo no perfil desse Grêmio. Não. Não é o estilo. E principalmente não é o Quando estilo entrar, vai do se dar mal. treinador, né? Quando entrar, você tá mal. E o grupo do Grêmio está muito coeso. Essa decisão de levantar taças em conjunto, Quer ver, ó? de não haver um Primeiro que levante... tempo, primeiro- Desculpe, me lembrou o Yarley dizendo os capitães de 2006. Não tinha um capitão. Chega, Ribeiro, para encerrar. Primeiro o programa. tempo de Grêmio e Monagas. Esse Grêmio não pode jogar. Valeu, obrigado, Vladimir. Obrigado, professor. Obrigado, Ribeiro. Verdades da Volta bola! Com o Ribeiro Neto no Facebook Verdades da Bola. Amanhã, 1 da tarde, tem mais.